noite, Yuri, tudo bom? Bem, estamos aqui para mais um FATEC Talks, agora em vídeo e em podcast pelo canal aqui da FATEC. E o Geo Explica com o Thiago Hernandes. Geo Explica com o Thiago Hernandes, que é tudo de bom, eu sou fã desse canal aí. Valeu. É um prazer estar contigo. E a gente aqui, nesse FATEC Talks e no Geo Explica, nós vamos discutir um assunto que é recorrente em projetos, em prefeituras, em empresas. É recorrente desde 1960 e pouco, lá na década de 60, desde o relatório Brundtland, acho que não sei se eu posso dizer isso, você que é especialista, que é o tema chamado sustentabilidade. E a gente vai tentar trazer um pouquinho de voltado para a atualidade, né, Thiago? E um pouquinho voltado para os cursos aqui da FATEC, que a gente dá aula em comum, que é o curso de eventos, certo? Thiago, como que você pensa, o que você pensa? Você que é professor aqui, você é doutorando em geografia, você é geógrafo, e você trabalha aqui na FATEC de Gestão Ambiental, é isso? Como que você tem pensado ultimamente essa questão da sustentabilidade no mundo, na FATEC, nos cursos? Bom, Yuri, primeiramente, boa noite, né? Obrigado aí do convite, da oportunidade e parabéns pelo projeto desse podcast com a FATEC aqui de Prudente. Bom, primeiramente, quando nós falamos em sustentabilidade, nós estamos falando de uma dimensão muito ampla, de uma dimensão muito complexa, porque ela compreende simultaneamente o pilar ambiental, na sua essência, o pilar social e o pilar econômico. Então, para que uma ação efetivamente seja assim chamada de sustentável, ela precisa ser economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente equilibrada, certo? Se ela não contemplar simultaneamente esses três pilares, ela não pode ser chamada de sustentabilidade. Certo. Um outro ponto que é importante destacar, que quando nós falamos em sustentabilidade, nós não estamos falando em atividade humana em impacto zero. Isso é algo utópico, é algo ufano, muito distante de ser execuível, já que o ser humano, na sua própria excelência, eu diria psicogenética, né? Ele é um ser poluente, ele é um ser impactante pelas suas faculdades mentais, intelectuais e aptidão física, tá? Então, hoje, quando nós falamos em sustentabilidade, nós estamos falando de uma área que vem surgindo para atender uma dupla necessidade. De um lado, a necessidade planetária. Nós vivemos em um planeta de ambiente, de bens naturais, de elementos naturais finitos e aqueles que são renováveis com uma capacidade limite de retirada, de exploração. Sim. Então, se permanecermos com esse modelo econômico estabelecido por nós, imediatista, focado no entendimento economicista, os colapsos, os sinais de colapsos que o planeta já está dando, eles vão efetivamente se concretizar. Não, isso que você está falando é muito interessante. Por exemplo, agora a gente entra numa parte que é legal, que eu vou te provocando, certo? Vamos lá então. Não, isso é uma coisa boa. Por exemplo, a gente tem algumas correntes, e aí eu acho que eu vou me colocar no papel do leigo, daquele que pergunta para o professor. Agora, existem algumas correntes que negam o aquecimento, já que a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando também de efeito estufa, de aquecimento global, a gente está falando, como você falou agora, você finalizou, dos impactos que o homem provoca no meio. Isso. Né? E tem algumas correntes que dizem que não, que a gente não provoca tanto impacto assim, e que esses impactos, por exemplo, que agora, por exemplo, o Brasil quis sair da conferência, quis sair desde lá da época 92, do Acordo de Paris, o Brasil, isso é um tema que está bem forte em voga, até pela essa disputa entre Brasil e França e tal, que até uma corrente dos países emergentes dizem que essa questão do aquecimento global é algo inventado pelos países desenvolvidos, para que nós não, de certa forma, limitamos tanto CO2 e consequentemente não venhamos a crescer. Exatamente. Então, o que você diz sobre isso? Bom, então você de uma forma muito sábia destacou que existem duas correntes da ciência. Certo. Uma quase que absoluta, sim, defensor do entendimento de que o planeta está aquecendo, e uma ampla minoria que é contrária a esse entendimento. Vamos primeiro esclarecer alguns conceitos. Legal. Tá? Quando nós falamos em efeito estufa, nós estamos falando de um processo natural planetário que se caracterizou e que foi essencial para o desenvolvimento da vida. O calor. Ou seja, a retenção da energia térmica solar que permitiu um equilíbrio e o desenvolvimento da vida
nas suas múltiplas complexidades, como nós conhecemos. Certo. Isso é efeito estufa. Certo. Esse evento que nós assim denominamos de aquecimento global, nada mais é que o resultado da intensificação deste efeito estufa. Perfeito. Para os defensores dessa ideia. É isso, Tá? isso. Deixar isso claro. Que eu particularmente também comungo. Não, e é interessante, só fazer um parênteses, isso é interessante para os alunos de faculdade, mas também para os vestibulandos, né? Sim, ó, É um tema recorrente. super atual Vai cair e recorrente, não tenha dúvida. Sim. Então, o que acontece? Esta corrente que defende a ideia do aquecimento global atrelado à ação humana, tá? Diz que, fato 1, o planeta sente aquecimento Isso. e período de resfriamento. Que nós estaríamos num período de aquecimento. Então, entretanto, as ações humanas estão acelerando e intensificando Legal. esse processo. Certo. Então, o que antes demorava milhares ou milhões de anos está encurtando para um recorte de séculos. Então, aí você tem Certo? um ponto interessante. E aí, só para terminar, para não perder essa linha, o que acaba acontecendo? Essas ações humanas estão fazendo com que o planeta fique mais aquecido. Conforme o IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, se compararmos a média global hoje de temperatura com a média global da temperatura pré-revolução industrial, já aquecemos quase 1 grau Celsius. Que está falando de 1860. Exatamente. E o limite de tolerância do planeta em termos ecossistêmicos, segundo esse mesmo IPCC, é de até 2 graus. Se passarmos de 2 graus, tá, vamos conhecer um cenário ecossistêmico, eu diria, extremamente desagradável. E aí vem as inundações. Exatamente, derretimento das calotas polares, alteração de circulação atmosférica, circulação oceânica, enfim, um desarranjo daquilo que a natureza, ao longo do seu processo evolutivo, construiu. Então, por exemplo, vamos lá, eu sempre me colocando no papel de aluno. Então, por exemplo, se eu vou advogar com o diabo, tá? Então, por exemplo, as medições começaram no período da Revolução Industrial, é isso? Na verdade, nós temos algumas medições pouco científicas. Sistematizadas. Exatamente, são apenas medições pontuais. Certo. Só que, na verdade, a climatologia enquanto ciência, que é uma das áreas da geografia, ela trabalha com modelos matemáticos. Perfeito. Então são feitas perfurações em grandes profundidades nas áreas da geneira, e aí você faz a contagem de ppm de carbono. Perfeito. Exatamente. O quanto de carbono tinha na atmosfera. Perfeito. Naquele período. E aí você faz, por meio de um modelo matemático, uma estimativa de temperatura. Embora eu sou um leigo nessa parte, embora eu acredite que a metodologia deve ter mudado muito desde então. Na verdade, o que avançou muito foram as técnicas e a tecnologia, que ajudou uma maior precisão. Hoje nós temos pontos de medição da temperatura no oceano, na atmosfera. Mas isso é uma discussão séria na geografia, né? Séria e não conclusiva. Então, ou seja, então há um certo pano para manga para que... Sim, mas esse é o grande caráter da ciência. Legal. É a sua constante evolução. Mas então quer dizer que se eu falar que a Terra está esquentando pelo homem, como você disse, nós estamos acelerando, é uma verdade, mas também não é uma verdade. É uma vertente. É uma vertente. Não é uma verdade, é uma vertente. Ótimo. Que é verdade para os que seguem e é mentirosa para os que não seguem. Mas também, se você parar para pensar do lado da China, da Índia, do Brasil, da Rússia, dos BRICS, é interessante pensar nesse aspecto que é interessante para os países desenvolvidos. Então, essa na verdade, Yuri, é um entendimento que eu não concordo. Certo. Por quê? Porque quando nós falamos nessa energia, nesse novo cenário que emerge em termos ambientais, ao mesmo tempo que ele impõe mudanças de padrões, nós não precisamos acabar com as pedras para ter saído da idade da pedra. Mas é mais caro, né? Então nós vamos acabar com o petróleo para sair da idade do petróleo? Não, entendo, perfeito. Entendeu? Então essa mudança tecnológica né? é uma questão comportamental e mais do que isso, é uma nova linha de negócios que segue. Isso. Entra no chamado emprego verde. Quando nós pegamos, por exemplo, a questão da economia criativa, economia local, economia solidária, no amplo, numa escala maior de produção, a questão das placas fotovoltaicas.
É um novo segmento de emprego que surge. Perfeito. Quando a máquina de escrever acabou, o emprego do mecânico de máquina acabou. Mudou. Mas surgiu o quê? Mudou. O emprego para o técnico em informática. Você falou uma coisa muito legal. Por exemplo, no Brasil, eu vejo no Brasil e nos Estados Unidos, que se fala muito, por exemplo, de que os robôs vão tirar os empregos do homem. No Japão, nos últimos 30 anos, a gente vê que é o contrário, né? Eles entendem que o robô vai dar novos empregos para o homem. A gente tem que entender que a tecnologia não é algo só maléfico. Isso. A tecnologia, como o celular, como as redes sociais, como tudo aquilo que existe, o problema não é ela, o problema é como você a utiliza. Talvez sejam os empregos que no Brasil tem muito, que são os empregos mais básicos. Sim, aí vai fazer o quê? A necessidade de políticas públicas que se voltem para uma maior e melhor qualificação. Sim. O Brasil avançou muito no setor educacional, Yuri. Eu, enquanto professor, você, enquanto professor, sabe disso, no viés quantitativo. Perfeito. Agora vem um grande desafio, Qualitativo. que é, neste pilar quantitativo, atrelar o insumo qualitativo. E fazer parte da quarta revolução industrial, né? Que já está em curso. A gente vai perder ela. Que já está em curso. Exato. Que já está em Vai curso. perder de novo. Hoje, os países que avançam, que alcançam os melhores resultados sociais, econômicos, ambientais, são aqueles que investem onde? Em ciência e tecnologia. Exato. Para o bem. Exato. Que você pode ter também a ciência e a tecnologia para o mal. Que aí entra a sustentabilidade. Sim, como um dos vários itens que compõem a necessidade dessa construção de uma nova sociedade. Por exemplo, se nós viéssemos de Uber compartilhado, carro compartilhado. É uma metanoia. Meta, mudança, noia, pensamento. É uma mudança de pensamento que vai levar a uma mudança de ações e comportamentos. Perfeito. É a construção de um novo padrão. Se todo mundo quiser viver no padrão americano, norte-americano de consumo, ele já se mostrou que é falido, porque lá, inclusive lá, a disparidade social não para de aumentar. Exato. Porque o capitalismo, enquanto sistema econômico predatório, tá, ele não permite o quê? Essa equidade. E aí que tá, igual às vezes o aluno de eventos, agora eu vou fazer um pouco para eventos, tá? A gente sai do vestibular e vem um pouco para eventos. Como que o aluno, na tua opinião, Thiago, que é um geógrafo, que é alguém que entende bem do tema, você acha que é um cenário positivo para se ganhar dinheiro com sustentabilidade? Yuri, os números estão aí para comprovar isso. Tá? Nós estamos hoje de uma geração, nós somos pais de crianças pequenas, né? E essa new generation, ou essa nova geração, ela vem sendo já educada numa concepção diferente da nossa. Então é uma geração que está vindo que não aceita mais certas práticas clientelistas, certas práticas predatórias, não é moralistas, curralistas. É uma geração que não aceita mais, que se indigna com o jeitinho, com a corrupção. E é essa geração, Yuri, que vai governar, essa geração que vai assumir os nossos postos, que Oxalá se permita, ou que Deus se permita, na nomenclatura que você quiser usar. Exato. Entendeu? Dentro desse princípio da pluralidade, da integração, da diversidade. É uma geração, Yuri, que eu vejo que está diminuindo o high-tech e está retomando o high-touch. Verdade. As pessoas pararam de se tocar. Verdade. Nós vivemos muito num mundo de neura. Eu falo muito isso. Não que devemos abusar, não é isso? Que existem aqueles mal intencionados. É verdade. Mas o toque como sinônimo generalista dos valores humanos. Exato. Mas não é fácil, porque nós vivemos em um mercado que remunera mal, em uma sociedade que segrega, e que para você ser incluso em algo, você precisa ter um passaporte chamado dinheiro. Exato. E numa sociedade como a nossa, que privilegia apenas pouquíssimas atividades laborais, certo? Aqueles que já não nasceram no privilégio de um berço esplêndido, precisam se superexplorar para alcançar o mínimo dos padrões de dignidade que deveria o Estado oferecer face a um país que tem 36% do PIB em carga tributária. Exato, poxa, é verdade. Então, para finalizar, para a gente voltar para a aula, que na aula eu também dou, temos 15 minutos. Eu ficaria aqui, O papo flui, é um assunto gostoso. Ficaria um tempão com o Thiago, com essa propriedade que você fala. Isso é muito gostoso. Você tem na FATEC, você tem estudado na FATEC, você vai ter aula com o professor Thiago. Você com essa propriedade que ele fala. E
Thiago, para finalizar, então a sustentabilidade, eu vejo que tem todos os projetos que a gente produz, tem lá o item de sustentabilidade. Yuri, a condição, o termo sustentabilidade é a condição de ser sustentável. De uma forma simples, é equilíbrio, é harmonia no que se faz, na quantidade, sim, na intensidade, sim, certo? Então, esse termo pode ser aplicado, esses fundamentos que eu expliquei anteriormente, desde o ambiente corporativo ao ambiente doméstico, com práticas simples. Na hora de abastecer o carro, utilizar biocombustível. Na hora de fazer compra, preferenciar embalagens retornáveis, repensar o consumo, preferenciar reduzir, mas cuidado, não é reduzir o consumo. Sim. Que se eu reduzo o consumo, eu crio uma crise econômica. Concordo. Que é pior, reduzir, é problemática. É repensar os 3 R's, que inicialmente reduzir, reutilizar e reciclar. O primeiro R do reduzir é repensar. Exato. Repensar o consumo, repensar a produção, repensar o descarte. Eu acho que para mim é uma coisa de reduzir. Eu acho que a gente vive numa sociedade de consumo, a gente consome demais, consome o que não precisa. Aí entra o repensar, não é diminuir o quanto, sim, é repensar. Mas repensando você acaba reduzindo, né? Indo para o essencial. Exato. E não para o supérfluo. Sim. E assim você acaba criando uma economia em escala, exato, que se sustenta, exato, ao longo de 2 grandezas, tempo e espaço. Que gostoso conversar com o Thiago. Ficaria um tempão aqui, Thiago. Também, eu agradeço a oportunidade. Vamos pensar mais um tema aí. Eu acho que é interessante até ficar aqui gravado no podcast, no vídeo, para a gente fazer isso mais ao vivo, juntar as disciplinas. Sim, fazer um movimento de interdisciplinaridade. É uma coisa interessante. Thiago, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado aí ao pessoal aí do Geo Explica e do Fatec Talks. Encerramos mais um. Semana que vem a gente tem mais um. Quem sabe por que não, logo mais um do Geo Explica. Tamo juntos. Obrigado, então, pessoal. Muito obrigado. Divulguem, assistam, deem seus likes aí. Geo Explica com o Thiago Hernandes. O seu canal de geografia, atualidade no YouTube e Fatec Talks aqui com o Yuri. Então vamos lá. Valeu.